Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial, porque hoje a igreja celebra um grande santo, um dos santos mais amados da igreja, amados por cristãos e até não cristãos. Hoje é o dia do meu pai fundador, São Francisco de Assis. Normalmente vocês sabem que eu não faço o Evangelho de hoje ensina dia de sábado de manhã, porque eu já posto o Evangelho do domingo. Mas claro que eu não podia deixar de, hoje, de modo especial, pregar, falar sobre o meu pai fundador, São Francisco de Assis. Então eu quero já desejar um grande abraço, uma boa festa de São Francisco para toda a família franciscana do mundo inteiro, os irmãos da Ordem Terceira, as Clarissas, os franciscanos, há várias comunidades, até mesmo novas comunidades que têm São Francisco como baluarte. Existe uma história que diz que tem mais franciscanos na terra do que estrela no céu, porque de fato o carisma de Francisco, mesmo depois de 800 anos, encanta tantos corações e nos ajuda tanto a progredir na nossa vida de fé, na nossa intimidade com Deus. Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 24. Lucas capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 24, que diz assim: Naquele tempo os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda forma de força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pequeno histórico da vida de São Francisco. Francisco nasceu na Itália em 1182 e morreu também na Itália em 1226. Deixou a riqueza da família e abraçou uma vida de extrema pobreza e de profunda comunhão com Deus. Pôs-se a serviço dos mais pobres, cuidou de pessoas portadoras de hanseníase e viveu em constante harmonia com a Mãe Natureza, tornando-se padroeiro da ecologia e dos animais. Fundou a Ordem Franciscana. Com ele, louvemos a Deus e aprendamos a simplicidade e o cuidado pela criação e a dedicação aos pobres e excluídos da sociedade. Povo amado de Deus, para mim, falar de Francisco de Assis é fácil e difícil, Fácil porque eu sou franciscano, há mais de 23 anos que eu entrei no convento, na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e já estudei muito, já li muito livro sobre São Francisco, já fiz muitos retiros, e eu tento viver essa espiritualidade de São Francisco. E é difícil porque Francisco é um mistério, Nós podemos falar de Francisco como um místico, um homem da oração, da intimidade com Deus, que ele sempre foi, sempre prezou por isso. Nós podemos falar de Francisco como aquele que foi um ícone do ecumenismo, porque mesmo na época
das cruzadas ali, ele foi conversar com o sultão, se tornou amigo do sultão. Nós podemos falar de Francisco como o autor do Cântico do Irmão Sol, que completou 800 anos, Francisco de Assis, que soube perceber a grandeza e a beleza da natureza, que deve ser preservada, que deve ser cuidada, como dizia o Papa Francisco, na Laudato Si, a nossa casa comum, e ele fundamentou o seu pensamento em Francisco de Assis, como aquele homem da fraternidade universal, que dialogava, que tentava fazer com que nós compreendêssemos que nós somos filhos do mesmo Pai, mesmo com todas as nossas diferenças, mas nós somos irmãos, essa fraternidade. Nós podemos falar de São Francisco pelo seu amor à igreja, o Francisco como um reformador, o Francisco como o estigmatizado, o Francisco como aquele que viveu em um tempo tão conturbado na vida da igreja, mas que nos deixou um legado tão forte, tão atual, que não é à toa que, mesmo depois de 800 anos, cada vez mais parece como um vinho, né? Uma vez eu li aquele livro do Leonardo Boff, São Francisco, Ternura e Vigor, que ele dizia que Francisco de Assis é como se fosse um vinho, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica. É como uma videira que parece que seca, daqui a pouco ela começa a dar os seus frutos novamente. Vocês imaginam que um dia um jesuíta, sendo eleito Papa, ele assume o nome de Francisco, e ele mesmo disse que não era São Francisco Xavier, né, padroeiro das missões, era Francisco de Assis, e ele conduz todo o seu pontificado de mais de 12 anos a partir da espiritualidade de São Francisco. Escreveu sobre o presépio, escreveu sobre a ecologia, escreveu, né, Laudato Si, a Fratelli Tutti. Francisco escreveu, o Papa Francisco escreveu sempre a partir de São Francisco. Evangelho, a alegria do Evangelho. Francisco é o santo alegre, né? Então, a gente para e pensa, quem é esse homem? Quem é Francisco de Assis? Que encanta cristãos e não cristãos. Vocês sabem muito bem que hoje os lugares santos na Terra Santa são, mesmo de predominância onde estão os muçulmanos, quem cuida ali são os franciscanos, por causa daquele episódio lá, né, do encontro de Francisco com o sultão. Olha que maravilha, um homem que perpetuou a lógica do Evangelho, e o seu maior desejo era de fato viver o Evangelho. E Francisco não nasceu santo como nós nascemos com essa, né, abertura ao sagrado, abertura ao sobrenatural, abertura ao espiritual. Mas Francisco também teve a sua fase rebelde. Francisco gostava das noitadas, gostava das festas, gostava das mulheres. Ele foi para a guerra 2 vezes, queria ser nobre, né, tinha nojo, tinha repulsa a leprosos, mas ele viveu o seu processo de conversão e se tornou São Francisco de Assis. Existe um livro muito lindo do cardeal Raniero Cantalamessa sobre São Francisco de Assis, que ele fala que nós admiramos Francisco, nós amamos Francisco, porque a gente vê em São Francisco a realização de tudo aquilo que nós queríamos para nós, que nós queremos para nós. Nós queremos paz, Francisco viveu em paz. Nós queremos a liberdade interior, Francisco tinha isso. Nós queremos a alegria, Francisco tinha isso. Nós queremos um amor profundo por Jesus, Francisco tinha isso. Nós queremos viver em unidade, em paz, com a natureza, com os irmãos, Francisco tinha isso. Então a gente vê concretizado, né, em Francisco tudo aquilo que o nosso coração anseia, tudo aquilo que o nosso coração deseja. Por isso que São Francisco é tão amado, e São João Paulo II dizia: Francisco, o mundo tem saudade de ti. É verdade. O amor aos pobres, o amor à igreja, o amor a Nossa Senhora, o amor aos irmãos, o amor ao planeta, à natureza, o amor a Jesus,
um amor profundo, um amor. Francisco é conhecido como o pai seráfico. Serafins são os anjos mais próximos de Deus, são os anjos mais próximos de Deus, e por isso que ele é conhecido como o pai seráfico, porque foi o santo que mais se assemelhou ao Cristo. Francisco de Assis, as chagas que Francisco recebeu aqui não é uma vaidade espiritual, mas foi como que um selo, uma confirmação daquilo que São Paulo fala: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É bonito, né? Quando diz, já ninguém sabia se era Francisco ou se Cristo era. Uma vida tão configurada ao Evangelho, que olhavam para Francisco e já não sabiam se era Francisco ou se era Cristo. Já pensou se a gente pudesse chegar a esse grau? Pois é, Francisco conseguiu, e nós também podemos lutar por isso. Então, nesse dia de São Francisco, eu podia passar o dia inteiro falando dele aqui, com amor, com alegria, com empolgação, mas eu queria que você pudesse abrir o coração. Francisco dizia: uma vergonha para os frades e para vocês também, como leigos devotos, apenas dizer o que os santos fizeram se a gente mesmo não quer fazer o mesmo. Que a gente possa fazer a nossa parte. Francisco disse: eu fiz a minha parte, agora façam a de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser, e viva a São Francisco!